5 dicas para se tornar um mecânico de máquina de costura. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Godoy, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje eu vou falar diretamente com você que quer se tornar um mecânico de máquina de costura, ou você que é costureira e quer arrumar sua máquina de costura e não quer mais ter dor de cabeça referente a isso. Então, fica até o final que eu vou te dar 5 dicas para você conseguir resolver os seus problemas. Mas quem caiu aqui neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 10 anos. E há 2 anos ajudo as pessoas a darem manutenções em suas máquinas de costura, dando treinamento por meio do nosso curso completo do Universo da Costura. Caso você desejar fazer parte deste curso e assim se tornar um mecânico profissional ou acabar de vez com todas dos seus problemas em suas máquinas de costura, então clica aqui na descrição do vídeo que lá temos o link, é o primeiro link, clicando lá que você vai ser direcionado para o nosso curso completo. Beleza? Mas antes de começarmos o vídeo, pessoal, não se esqueça, temos o nosso grupo do Telegram, o nosso canal do Telegram, está aqui na descrição do vídeo, clique lá que tenho certeza que vai ajudar vocês, porque lá colocamos todos os conteúdos exclusivos para vocês. E também, é claro, o pessoal do Telegram, eles que ajudam a escolher os temas dos vídeos, os temas das lives, que em breve nós teremos live também, os horários, as datas e assim por diante. E também, é claro, todo mundo assim, um está ajudando o outro e é bem legal. Então, você está esperando o quê? Vai lá, é gratuito, não cobramos absolutamente nada. E também, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal aí, dá uma força para nós e ajuda bastante o Universo da Costura quando vocês fazem isso, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. Muito bem, pessoal, então 5 dicas para você se tornar um profissional na área de manutenção de máquina de costura, ou você que quer apenas arrumar sua máquina de costura. A primeira dica que você precisa ter em mente, que é importante você aprender a dar manutenção em sua máquina de costura, é aprender os funcionamentos das máquinas de costura. Então é muito importante você aprender tanto em máquina de costura doméstica, máquina de costura industrial, máquina de costura eletrônica, máquina de costura overlock, interlock, galoneira e por aí vai. É sempre importante você saber pelo menos os funcionamentos dela. Por exemplo, onde que faz um zigue-zague, o que é um zigue-zague, o que é um bordado, o que é um retrocesso, o que é uma lançadeira, o que é uma caixa de bobina, o que significa um looper, o que é um came e assim por diante. Então você precisa saber os funcionamentos das máquinas de costura. Para que serve aquela faquinha, o que ela faz, os tipos de pontos, os tipos de tecidos que ela costura, os tipos de agulha. Isso você precisa saber. Porque se você quer se tornar realmente um mecânico profissional ou quer assim aprender a arrumar sua máquina de costura, isso é algo fundamental. Porque imagine que você vai pegar uma máquina de costura galoneira e você nem sabe o que é um looper. Como que você vai fazer isso? Como que você vai arrumar? Você nem sabe o tipo de costura que ela faz. Então é importante, é muito importante você saber realmente pelo menos os funcionamentos da máquina de costura. Pelo menos o básico você precisa saber. Então esta é a primeira dica para você. Qual que é a nossa segunda dica? A nossa segunda dica é referente a tenha as ferramentas necessárias. Pessoal, é muito importante você ter as suas ferramentas se você quer arrumar as máquinas de costura. Então assim, não imagine que você vai conseguir dar manutenção sem ferramentas. Porque imagine, você está lá desmontando a máquina de costura e de repente chega numa hora que você precisa soltar uma peça e você não tem essa ferramenta. E aí? Já imaginou a dor de cabeça que você vai ter que ter para conseguir arrumar isso? Às vezes você vai ter que sair correndo para poder comprar aquela ferramenta e não sabe qual que é o nome da ferramenta. Então é importante não somente ter as ferramentas necessárias, mas saber como usá-la. O que é uma chave de fenda, o que é uma chave Phillips, o que é uma chave de boca, o que é uma chave Torx, o que é uma chave de Allen e assim por diante. Então é importante saberem manusear essas ferramentas. É algo fácil. Normalmente para dar manutenção em uma máquina de costura, as ferramentas são as ferramentas básicas. Vocês não precisam de ferramentas totalmente diferentes da realidade, como alguns tipos de máquinas são. Não, é algumas ferramentas normais e não é um custo muito caro para você poder ter ela. Então o legal para você se tornar um mecânico é isso, você não precisa investir tanto para conseguir ganhar o seu primeiro dinheiro em dando manutenção. Então você precisa saber que ferramenta é necessária para isso e você precisa ter.
tá bom? Então, a terceira dica para você se tornar um mecânico profissional ou arrumar manutenção da sua máquina de costura é: aprenda o básico da costura. Sim, pessoal, lembre-se, você que está se tornando um mecânico, principalmente você, essa parte é importante para você entender. Você não precisa saber a costurar, porque os mecânicos automaticamente eles vão trabalhar na área de manutenção, não na área da costura. Então você não precisa se preocupar em si em aprender todos os aspectos da costura. Mas o básico, alguma coisinha é importante você saber. Porque como que você vai arrumar uma máquina se você não sabe testar ela? Se uma pessoa chegasse e falar para você: olha, minha máquina de costura não está fazendo zigue-zague. Mas o que é zigue-zague? Se você não sabe. Aí fica um pouco difícil, né? Minha máquina de costura, ela está pulando ponto. Mas o que é pular ponto? O que significa isso? Ou seja, você precisa pelo menos saber o básico na questão da costura. Porque você sabendo o básico, você vai conseguir assim dar manutenção nas máquinas de costura. Porque pelo menos o básico para poder regular você precisa saber. Porque você precisa testar as máquinas, testar o retrocesso, você precisa testar os bordados, você precisa testar o zigue-zague, testar vários pontos, tipo de agulha e assim por diante. Então isso você precisa saber. Claro, você não precisa saber como fazer uma calça, como fazer uma camiseta, como fazer alguma outra coisa. Não precisa se preocupar com isso, porque você que é se tornar um mecânico, você não precisa se aprofundar nesta questão. Mas pelo menos o básico do básico você precisa saber. E já você que é costureira, você já sabe, então se torna mais fácil ainda. Se sua máquina de costura está pulando ponto, você já sabe o que é, por assim dizer. Ah, então é referente ali a agulha, a lançadeira, você já sabem os nomes. Fica um pouco mais fácil. Mas para o mecânico também não é muito difícil não, tá bom, pessoal? É bem tranquilo nessa área. Então, primeiro, tenta ter ideia o que é uma máquina de costura para você aprender o básico. Isso também é muito importante. E a nossa quarta dica referente a isto é: aprenda todas as regulagens das máquinas de costura. Para você se tornar um mecânico profissional, para você realmente saber e não ter medo de dar manutenção na sua máquina de costura, que você é costureira, você precisa obrigatoriamente saber como regular a máquina de costura. Todas as regulagens. Rodrigo, o que é isso, regulagem, que você está dizendo? Estou falando da regulagem, por exemplo, da sincronização. Qual que é o momento que a lançadeira tem que estar naquele lugar? Qual que é o momento que a barra da agulha tem que estar na parte de baixo? Qual que é o momento que o dentinho tem que estar puxando o tecido? Então você precisa saber de todas essas regulagens. Outra coisa, qual que é a hora que o looper inferior precisa estar perto do looper superior? Qual que é a parte que o kame precisa estar naquele exato momento? Então vocês precisam saber todas essas regulagens. Isso é primordial para você dar manutenção. Então pense assim, se você quer aprender a dar manutenção em sua máquina de costura, ou você quer dar manutenção, se você não souber as regulagens, pessoal, não tem o que fazer. Quer ver? Eu fui arrumar uma máquina recentemente e uma mulher falou assim para mim, a minha cliente, primeiramente. Ela falou assim: olha, a minha vizinha falou que sabia arrumar máquina de costura e ela cobrou R$ 100 para arrumar. Ela mexeu e no final falou que não sabia. Ou seja, ela não sabia absolutamente nada. Por quê? Era uma manutenção extremamente fácil. Era simplesmente regular a máquina de costura. Pronto, acabou. Então talvez ela achou que era apertar um parafuso, trocar uma correia. Ah, isso é fácil, isso qualquer uma pessoa faz. Mas na hora de saber a regulagem, aí é um pouco mais complicado. Você precisa ter um conhecimento. Você precisa ter estudado isso. Não é simplesmente fuçando que você vai conseguir arrumar na máquina de costura. Fuçando você não vai conseguir, porque tem medidas, não é algo assim tão simples para se fazer, tá bom? Então essa é a nossa quarta dica, ou seja, aprender todas as regulagens. Qual que é a nossa quinta dica? Faça algum curso para aprender da manutenção na máquina de costura. Pessoal, eu falo aqui bastante para vocês, bastante. Não é dinheiro jogado fora quando vocês vão fazer um curso. Quer seja um curso presencial, em uma escola aí da sua cidade, quer seja um curso online, não importa, não é dinheiro jogado fora. Mesmo que você é uma costureira ou você quer se tornar um mecânico, porque vamos colocar em dois quadros. Se você é uma costureira, você já pensou, você não vai gastar o seu dinheiro mais
consertando máquina de costura, pedindo para uma pessoa fazer isso, porque você mesmo vai fazer isso. E outra, até mesmo se você não quer se preocupar tanto em se for um problema muito grande, pelo menos problemas mais básicos você vai conseguir arrumar tranquilamente, sem nenhuma preocupação. E outra, você vai ter mais confiança na hora da costura. Tem pessoas que pegam uma máquina de costura e cerca de uma semana já começa a dar problema, pulando ponto, não costura, máquina sendo forçada. Como que é possível isso se a máquina de costura é nova? Porque a pessoa não sabe utilizar a sua máquina. Então, no momento que você aprende da manutenção na sua máquina de costura, aprende todas as regulagens, aprenda como fazer essas coisas, então você vai conseguir assim ter mais confiança e não vai se preocupar tanto nesse aspecto. E você quer se tornar um mecânico também é muito importante. Não ache que você vai conseguir fazer isso sozinho. Você pode até conseguir. Dá para conseguir. Eu não sei se no YouTube tem especificamente todos os tipos de regulagem das máquinas de costura. No entanto, vai se tornar um pouco mais difícil. Porque sempre é importante, pessoal, ter alguém ali para poder te ajudar. Ter uma pessoa que vai tirar as suas dúvidas. Então, é importante você ter alguém para te ensinar, como eu falei, quer presencial, quer de modo online. Porque até mesmo de modo online, tá a filmagem, tá mostrando assim para você exatamente. Por exemplo, muitos dos meus alunos, eles conseguem fazer manutenções de modo tranquilo nas máquinas de costura. Eles nem sequer se perguntam na questão de como fazer uma regulagem. Por quê? É algo que eles já conseguem, eles já viram como que faz. Então qualquer máquina de costura, eles vão conseguir fazer. Então assim, tenha empenho, estude, não é jogado dinheiro fora. Se você quer se tornar um mecânico, o curso que você vai fazer, ele vai se pagar automaticamente. No momento que você começar a estudar, por exemplo, no meu caso, se você fizer o meu curso, no terceiro módulo você já começa a aprender tudo com respeito da manutenção em máquina de costura doméstica, todas as regulagens. Então, se você aí daquele módulo em diante, do terceiro módulo, você já pode pegar a máquina para poder arrumar a máquina doméstica. Aí só nisso você vai começar a ganhar dinheiro, vai começar a se pagar o curso. Dali em diante entra máquina de costura industrial, máquina de costura eletrônica, máquina de costura galoneira, overlock, interlock, motor e assim por diante. Então pessoal, essa é uma dica bem legal para vocês que querem se tornar um profissional na área. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Caso você desejar, aqui embaixo na descrição do vídeo temos nosso curso completo do universo da costura. Vai lá, clique lá, pode ter certeza que vai ser uma grande ajuda para vocês. Lembre-se, não é um dinheiro jogado fora, é um investimento que você vai estar fazendo e em si só ele vai se pagar. Pode ter certeza que ele vai se pagar. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até nossos próximos vídeos.